plano espiritual que tem o objetivo de acelerar nosso processo de reforma íntima. Porque o nosso processo de reforma íntima se resume naquele ensinamento que Jesus deixou, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Mas a gente aprendeu como é que funciona esse rolê? Não. Nós não aprendemos nem nos amar direito, e amar a nossa família, o nosso próximo, é meio assim difícil. A gente se perde no processo. E o Grupo Borboleta Azul tem um projeto que é Minha Melhor Encarnação, que tem duração de 9 meses. É um encontro por mês, o segundo domingo do mês, nós nos reunimos, nós estudamos, temos dinâmicas e temos lição para casa. Porque o processo de aprendizado consiste na consistência, na permanência, na determinação daquilo que você quer fazer. Porque todo novo hábito que nós adquirimos, precisamos persistir para que esse hábito fique em nós. E principalmente nós temos que andar com pessoas que tenham a mesma motivação para a gente não se desmotivar no processo. Então tem a duração de 9 meses, com 3 módulos, primeiro eu espírito, depois eu família e eu sociedade. Cada módulo tem 3 meses e é transformador. O curso é fechado, precisa fazer uma inscrição e aí todo mês a gente se reúne durante 9 meses. E às quintas-feiras, o Grupo Borboleta Azul não tem sede própria, tá, gente? Então a gente está funcionando na Faculdade Uniaselv, que fica na Avenida Demar de Barros, 1875, na Santa Rosa, no Guarujá. Toda quinta-feira, às 20 horas. A gente fala que é um grupo de autocuidado, porque nós fazemos a nossa prece, fazemos o nosso estudo, nós temos a nossa meditação e o passe depois da meditação. Tá? A gente está cuidando de corpo, mente e espírito. Então, quem quiser conhecer o Instagram e o Facebook, Grupo Borboleta Azul, vocês vão ver conteúdos de coisas nossas de cada dia, porque quem não tem dúvidas, né? Muito dinâmico, muito simples, é só acompanhar lá nas redes sociais, tá bom? Já que eu já fiz a propaganda do Borboleta Azul, agora eu vou falar do tema da noite. Quando eu estive aqui, acho que foi em maio, eu falei sobre o homem de bem, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. Eu até brinquei, né? Sede perfeito sem pressão. Porque ser perfeito, gente, alguém já é? Já é perfeito aí? Tem alguém perfeito? Não? Oh, que bom! Não temos gente com ilusão, né? Porque às vezes a gente cria essas ilusões de que, eu sou bom. Nós somos seres em aprendizado, né? Todos nós somos seres em construção. E eu sou apaixonada pelo Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte está ali todo o direcionamento de Jesus. Está ali a nossa cartilha, nosso roteiro para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos, um pouquinho a cada dia. E é muito interessante porque se olharmos na Bíblia, nenhum outro evangelista, nenhum outro discípulo, a não ser Mateus, escreveu sobre o Sermão do Monte. Por que será que só foi Mateus que escreveu sobre o Sermão do Monte? Quantos apóstolos Jesus tinha? Por que só um escreveu, gente? Alguém já se perguntou? Não sei vocês. A minha origem religiosa foi católica. No catolicismo tinha o grupo de primeira comunhão, então fiz catecismo. E aí no catecismo a gente lia muito a Bíblia. E confesso que ainda, com meus 7, 8 anos, eu li e não entendia muita coisa, precisava consultar o dicionário, não é muito diferente do que é hoje. Mas graças ao Evangelho segundo o Espiritismo eu já falo, estou começando a entender esse trem. Mas eu sempre tive uma curiosidade. Por que Jesus falou aquilo diante daquela situação? O que aconteceu para Jesus falar aquilo? Por exemplo, quando nós estamos na escola, o professor tem um conteúdo para o dia, não tem? Ele está dando aquele conteúdo baseado no conhecimento que a turma já tem. Ou aconteceu alguma coisa para dar aquele conteúdo. Por exemplo, 7 de setembro.
7 de setembro é o que, gente? Então, o professor vai dar o foco ali para os alunos da escola, tá, gente? Fundamental, vamos falar de fundamental aí. Vai falar para as crianças do fundamental, olha, gente, está chegando 7 de setembro, aconteceu isso e isso no Brasil. Tem uns bastidores aí, não tem? Então, o professor está preparando o aluno diante dos bastidores que está acontecendo. E como é que aconteceu os ensinamentos de Jesus? Nós vamos ver que todo ensinamento de Jesus teve um porquê. E esse porquê, gente, é maravilhoso. E nós vamos descobrir com o livro Boa Nova. Quem já leu esse livro? Maravilhoso, né, gente? Ele é os bastidores de Jesus com os apóstolos. Nós vamos entender o que aconteceu durante aquele processo, daquele aprendizado, das parábolas, dos ensinamentos que Jesus teve com os apóstolos. O antes em alguns, o durante e o depois. Então, quem tem dificuldade para entender os ensinamentos aí de Jesus, recomendo fortemente a leitura desse livro, tá? E nós temos esse sermão da montanha, o sermão do monte, tão importante que Mahatma Gandhi disse assim: se toda a literatura se perdesse e só se salvasse o sermão do monte, nada estaria perdido. De tão importante que é. Não está funcionando? Olha, potente, hein? O sermão do monte é tão importante que Mahatma Gandhi disse: se todos os livros se perdessem, vai dar microfonia. Se os livros se perdessem e ficasse só o sermão do monte, acho que é por causa do microfone aqui. É. E aí, Mahatma Gandhi fala isso: se tudo se perdesse os livros e ficasse só o sermão do monte, nada estaria perdido. Porque o sermão do monte é tão rico, tão precioso, que tem tanto ensinamento ali que a gente se transformaria como ser. Ele é tão importante, gente, que no Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente cada linha, das primeiras linhas do Sermão do Monte, é um capítulo do Evangelho. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os aflitos. O Sermão do Monte fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós vamos ver que cada item traz uma mensagem muito forte. E aí nós vamos entrar na temática da nossa noite, que é esse livro. Fica aí a dica para quem quiser. É uma psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. Saiu? E começa assim, gente. Esse bastidor acontece com Mateus. Mateus que escreveu o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem 48 versículos. Jesus dá muito direcionamento no Sermão do Monte. Se Jesus ficasse só com o Sermão do Monte durante todo o seu processo que esteve conosco, ele teria conteúdo muito mais dos 3 anos que ele ficou conosco. E aí, gente, o Sermão do Monte, os bastidores, acontece o seguinte: Jesus já tinha feito o apostolado dele, ele já tinha feito o convite para os apóstolos. E era muito difícil controlar as multidões. E quem conhece um pouquinho a história, e quem vê um pouquinho a série The Chosen, que é muito fiel à história, vai ver que Jesus já era muito perseguido na época. Então, eles tinham que falar, mas sem chamar muita atenção para não causar problema. E as pessoas ficavam apavorosas, assim, querendo procurar Jesus. E aí, não tinha rede social, né, gente? Não tinha telefone, era boca a boca. Então, quando Jesus estava próximo, as pessoas estavam ali próximas de Jesus. Mas quando eles não sabiam onde Jesus estava, eles iam até os apóstolos. Jesus não está ali, mas o aluno dele está ali. Então é quase a mesma coisa que estar com o mestre. Pelo menos eu vou aprender alguma coisa com os discípulos.
E foi assim que aconteceu. Jesus já estava fazendo a sua história ali na região de Cafarnaum. A casa de Pedro já tinha praticamente virado um pronto-socorro, porque todas as pessoas que estavam doentes, precisando de um consolo, já iam direto na casa de Pedro. E quem conhecia alguns dos apóstolos ia até eles. E um deles, gente, que foi procurado foi Levi, que vira Mateus. Vocês sabem quem era Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Era uma pessoa querida, gente? Não. Mas mesmo assim, um grupo de sofredores foi até a casa dele. E eles bateram na porta de Mateus, e Mateus olha assim para a cara deles e tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? E aí eles olham para Mateus e falam assim, olha, nós viemos saber da boa nova. E aí Mateus, eu imagino assim, olha para cada um de cima a baixo e diz isso aqui. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? O grupo chegou lá na casa de Mateus querendo um aconchego, uma palavra amiga, querendo saber mais ensinamentos de Jesus. O que Mateus deu para eles? Um banho de água fria. Certo? Só eu que entendi isso? Todo mundo entendeu isso? Ok, vamos seguindo. E aí, gente, quando Mateus termina de falar essas palavras carinhosas, né, cheias de motivação, só que não, né? O grupo fica cabisbaixo. Eles não entendem porque Mateus falou aquilo, sendo que Jesus tinha dito que Deus tinha enviado ele para todos, que Deus era amor, que Deus amava todos os filhos sem distinção. E o que o Mateus estava falando era diferente daquilo que eles já tinham ouvido, porque Jesus trazia uma palavra de consolo e conforto. E a palavra que eles receberam de Mateus não foi nada disso. Mas eles sabiam que no final da tarde daquele dia, Jesus ia falar com as pessoas no monte. E foram embora. Nisso, chega na casa de Mateus, André e Jesus. Mateus recebe André e Jesus com uma alegria e começa a conversar. E aí fala, olha, vocês não vão acreditar no que aconteceu? Olha só que absurdo. Chegou aqui um grupo querendo saber da boa nova. Mas o que eles podem fazer pela boa nova? E diz isso aqui, gente, para Jesus e para André. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Tipo assim, ele ficou preocupado em ficar bem com os amigos, né? Porque os amigos dele eram pescadores, eram pessoas humildes. E estava ali André era um dos pescadores. Ele falou, não vou ficar mal na fita com o André, né? Nem com Jesus, vou remendar. E Jesus olha para Mateus com uma amorosidade, com um respeito, com um carinho, põe a mão no ombro de Mateus e fala assim, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam,
um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Então Jesus está dizendo assim: quem já venceu no mundo não precisa de mim. Porque quem já venceu no mundo aos seus olhos, já tem já o que quer. Não precisa de mais nada. Mas os deserdados, os aflitos, os que são caluniados, precisam sim de mim. E eles me ouvem. Quantas vezes vocês já tentaram conversar com quem estava certo de suas convicções? Quando alguém está certo de sua convicção, a gente vai falar alguma coisa contrária, a pessoa nos ouve? Era exatamente isso que Jesus estava falando. Os deserdados do mundo já estavam com o coração, com os ouvidos prontos para ouvir a mensagem dele. E aí Mateus, gente, imagina tomar uma chamada de Jesus. Mateus ficou cabisbaixo, e aí tentou remendar a situação. Falou assim: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E Jesus olha para Mateus e fala assim: quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. O amor não age com inquietação. Mateus, com a sua boa vontade, com seu conhecimento ilimitado, ser imperfeito como nós, ele quis ajudar, dando o jeito dele, dando o entendimento dele. Alguém se identifica aí com Mateus? Quantas vezes nós nos achamos donos da razão e fazemos assim: eu sei o que é melhor para você, porque eu te amo, porque eu sei mais da vida do que você. Alguém? Pois é. Nós criamos essas ilusões, né? Mas são ilusões que criamos com boa vontade, não é, gente? Na hora a gente não está cheio de boa vontade. Mas uma boa vontade limitada ao meu eu. Nós não paramos para olhar o coletivo. Quantas vezes, diante das situações que vivemos, queremos impor a nossa vontade? Eu brinquei aqui da balsa, né? Se eu tivesse batido o pé e falado: não, eu vou de carro de qualquer jeito, será que eu tinha chegado aqui a tempo? Ou provavelmente teria chegado em cima da hora, nervosa, estressada. E qual era o propósito disso? Nenhum, né? Era fazer a minha vontade. Sendo que eu já tinha recebido todos os sinais do dia, durante o dia, que eu deveria fazer algo diferente daquilo que eu queria. Simples assim. Será que a gente já entende que as coisas que acontecem na nossa vida são como deve ser e a gente deve aprender com essas coisas como elas são? Pesado, né, gente? É uma reflexão aí para a vida inteira, né? Mateus ficou assim, murchou, né? Depois que ele ouviu que quem governa o mundo é Deus e que o amor não age com inquietação, Mateus murchou ali na hora e falou: agora eu vou ter que ouvir, né? Refletir mais sobre isso. E aí, Jesus fala assim: se na sua concepção deveriam ser as pessoas importantes seguir o Evangelho, seguir a Boa Nova, provavelmente eles começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias. Edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Qual era a proposta da Boa Nova quando Jesus começou? Ele tinha igreja, gente? Onde Jesus falava com as pessoas? Pelas ruas, nas montanhas, perto do lago, em cima de um barco. Ele fazia cerimônia para poder falar com as pessoas, dar carinho para pessoas.
Dar atenção? Fazer as curas? Não. Mas quem está agarrado à materialidade, às coisas do mundo, quer que tenha um lugar suntuoso, quer que tenha uma igreja, quer que tenha um templo enorme, quando na verdade a gente tem o Chico, que às vezes fazia o evangelho embaixo do abacateiro. O importante é o lugar, gente? Não. O importante é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Coisa que a gente se perde, porque a gente gosta de ter o melhor, de fazer o melhor, mas para competir, para mostrar que eu sou o melhor, não para fazer o melhor para o outro, para o coletivo. Nós trazemos algumas reflexões, brinco para trazer leveza, mas quando eu disse que a gente se perde no processo de amar, de aprender, é nesses momentos. Porque para ajudar o outro, para colocar o evangelho em prática, é só fazer o outro que gostaria que fizesse a si mesmo. Será que para eu receber o carinho, para eu receber um amparo, eu tenho que criar uma situação específica para poder fazer isso? Simplesmente a gente tem que fazer o que deve fazer no momento que aparece. Levi ficou meio assustado, né? Porque ele imaginou como um publicano, uma pessoa que já tinha uma vida, um status social muito bom, obrigado, muito diferente dos outros que eram pescadores e passavam necessidades. Ele estava acostumado com uma casa aconchegante. Ele estava acostumado a frequentar lugares de luxo, de riqueza. Então, para ele, era o que ele esperava para a Boa Nova, para Jesus. E aí Jesus fala assim para Mateus, que é o Levi: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Senhor, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. É sobre os desafortunados, as pessoas que estão com o coração aberto, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. É tão fácil de ver isso, gente, quando eu falo assim, indulgência. O que é indulgência? É perdoar as faltas do outro, certo? Então vamos lá. Alguém vem na sua frente, você está dirigindo, corta seu carro, bem na frente assim. Cortou. Qual a sua reação quando a pessoa corta na frente do seu carro? Sobe aqui um pop-up aqui na cabeça, né? Um balãozinho, aparece um monte de cobra, lagarto e um monte de coisa assim, né? Um abecedário de A a Z de coisas bonitas de se falar. Sim ou não? Ou B,
Essa foi a opção A, né? Opção B, você fala assim, nossa, esse irmão que passou aqui na minha frente nem viu. Senhor, toma conta dele. É assim? A ou B? Não precisa nem responder, gente. Nesse momento, Jesus já chama Mateus para uma reflexão de compaixão e misericórdia sobre todos os irmãos da terra, principalmente aqueles que ele achava inferior a ele. Porque antigamente, lá no tempo de Jesus, antigamente, tá, gente? Tinha uma questão de valor da pessoa com a classe social. Tá diferente hoje, gente? Que evolução nós temos, né? E aí, no tempo lá de Jesus, as pessoas tinham valor pela sua classe social. Então, Mateus, como tinha uma classe social mais elevada que os outros, ele achava que tinha mais valor em relação àquelas pessoas que bateram na porta dele. Porque era mendigo, outro estava ali com meio manco. Já naquele tempo de Jesus, gente, quem era doente era enxotado de casa. Principalmente quando tinha lepra. Tanto é que eles tinham o Vale dos Leprosos. Era teu parente, estava doente, o que você fazia? Tá com lepra, vai embora. Era assim que funcionava. E Jesus veio falar que todos devem ser amados, porque todos são dignos de amor, porque Deus ama a todos os seus filhos, independente da situação da sua vida, independente do que fizeram. Jesus já tinha dado esses ensinamentos para Mateus, para os seus apóstolos. Mas Mateus tinha processado a informação? Sim ou não, gente? Não. É diferente da gente? Não precisa responder. Quando eu falei assim, eu comecei a estudar a Bíblia lá com meus 7, 8 anos e ainda tenho dificuldade para entender, porque é um processo de maturação do ser. Não é porque eu estou lendo que eu já estou entendendo. Não é porque eu já estou lendo que eu já estou compreendendo. Não é porque eu já aprendi que eu já estou vivenciando. Não é porque eu sei o que é amor que eu já estou vivendo o amor. Mas eu tenho momentos de experienciar o amor. Experienciar o amor com quem nos faz bem é facinho. Difícil é experienciar o amor com quem está sendo mal educado. Com a gente. Com quem está sendo mal criado. Com quem você está fazendo bem e a pessoa está te fazendo mal. O nosso desafio é aí. E Jesus já estava mostrando para ele que a gente deve fazer o bem para quem principalmente não pode fazer nada para nós. Depois dessa grande reflexão aí, André e Mateus ficaram assim, emocionados com a amorosidade que Jesus apresentou naquele instante. E aí, chegou na casa de Mateus, Pedro, Felipe e Tiago. Eles conversaram um pouquinho e já tinha dado a hora de Jesus fazer a sua pregação no monte. E eles saíram da casa de Mateus em direção ao monte. Era um entardecer, Jesus se aproximava e as pessoas olhavam admiradas, falando, olha Jesus com os apóstolos. Era uma tarde com quase um dourado, as brisas confortavam todo mundo, as pessoas sentiam um perfume no ar diferente. No monte, esperando por Jesus, haviam anciões, mulheres, mães com seus filhinhos, haviam cegos, leprosos, todos esperando Jesus para falar o seu consolo, trazendo o seu amor. E Jesus começa falando, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres, os mansos, os pacíficos. E Jesus olhava para todos com doçura, com amor, e ele direcionava para Mateus, que representava ali a aristocracia do seu tempo, para que ele entendesse que Deus era um Deus de amor
e ele veio para todos, não para um povo escolhido, que o amor perduraria o tempo junto com os seus ensinamentos. Mateus ficou tocado porque ele entendeu ali as bem-aventuranças. E aí Jesus termina o seu sermão e os velhinhos vinham até Jesus pedir sua bênção. As mães levavam seus filhos para que Jesus o abençoasse. E Jesus colocava as mãos, dava um beijo nas crianças. E de repente Mateus olha um monte e está aquele grupo que foi na casa dele, descendo alegre, eufórico, com a palavra de conforto e consolo que eles receberam naquela noite. E Mateus vai até aquele grupo e convida eles para ir até a casa dele fazer a ceia. E de repente tal, os apóstolos, o grupo, ali na casa de Mateus, comendo, bebendo. Jesus tinha dividido o pão e Jesus olha para Mateus e fala assim, desculpa gente, Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. E aí ele está ali naquela euforia, daquele conhecimento, daquele amor que ele não tinha entendido. E está ali com os irmãos, que jamais ele chamaria de irmãos em outro tempo. Ele entende que não há divisão, que a divisão está nas nossas ilusões. E Jesus fica emocionado vendo Levi abraçado com Lisandro, aleijado, que ele tinha escorraçado da casa dele, diminuído. E Levi ouve de Jesus a seguinte frase: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Quando Levi abraçou sinceramente Lisandro, Jesus sentiu o amor que emanava de Mateus. Naquele momento ele percebeu que Mateus estava vivenciando a fraternidade e a caridade que Jesus tanto falava. Será que a gente já está nesse ponto de Mateus? A gente já está entendendo a caridade? Já está entendendo a fraternidade? Eu vou contar um caso bem rápido para vocês. Em 2020 eu tive crise de ansiedade. 2 vezes eu achei que eu estava infartando. Eu tenho 40 anos, tá, gente? Tive 2 crises de ansiedade, uma que eu praticamente fiquei com uma dor de cabeça que eu não enxergava enquanto dirigia. Deu tempo de encostar o carro, passou a crise e aí voltei a dirigir. E umas 2 vezes eu fui parar no pronto-socorro porque eu estava com uma dor absurda no braço e um vazio enorme no peito. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Foi uma crise de ansiedade, um vazio. Eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer que eu não estou entendendo? E aí em 2020 eu quase perdi o meu pai e naquele momento eu entendi que quando tudo se acalmasse, eu poderia entender o que Deus estava querendo fazer comigo naquele momento. Naquele dezembro de 2020, meu pai teve uma crise de angina. Meu pai, a gente mora no Guarujá, meu pai teve uma crise, ele morava na entrada de Vicente Carvalho, para chegar na Santa Casa eram uns 30, 40 minutos. Eu acho que a gente chegou em 30 minutos facinho. E naquele momento ali ele só piorou. E cada hora que o médico saía da emergência e vinha falar comigo, gente, a cara de derrota do médico era um negócio absurdo. Porque quando ele vinha falar comigo, eu já sabia que estava piorando a situação. E aí meu pai estava num momento que não estava conseguindo respirar. Tentaram colocar no oxigênio, colocaram no CPAP e o próximo passo era intubação. Meu pai estava ficando roxo, gente. E aí o médico vem e fala para mim, olha, nós vamos intubar seu pai. E eu falo, pronto, meu pai vai morrer. E aí eu falei assim, o médico virou, eu acho que estava ali, eu estava aqui, naquela segunda coluna o médico entrou na porta da emergência. Na hora que o médico entrou na porta da emergência, eu desabei de chorar, gente. E eu falei, Senhor, se meu pai desencarnar agora, ele não vai ficar bem. Todo mundo sabe que a vida continua depois da vida, né, gente? Todo mundo sabe, né, que a gente morre, mas continua vivo do outro lado, né?
só para estar alinhado aqui na ideia. Então eu sabia que se meu pai desencarnasse naquele momento, ele não ficaria bem emocionalmente, espiritualmente. Então eu falei, Senhor, deixa meu pai ficar mais um tempinho aqui para ele se curar, se harmonizar dentro do que ele precisava. E aí, dezembro, acho que era 20 de dezembro, meu pai teve alta, foi para casa. E aí eu conheci um trabalho maravilhoso, que é assistência às pessoas em vulnerabilidade social. A maioria pessoas em situação de rua. E aí foi o primeiro domingo de janeiro de 2021. E eu fiquei encantada, gente, com aquele trabalho. E eu falei, era isso que faltava na minha vida. O coração ficou quentinho. Recebi aquelas pessoas que eu nem conhecia. E aí eu comecei a aprender o nome delas. E aí eu decorei o nome delas, eu olhava para a pessoa e falava, é fulano. Bom dia, fulano, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, vocês não têm a ideia do quanto é maravilhoso alguém te chamar pelo nome. Porque essas pessoas são invisíveis. E quando chamava eles pelo nome, eles davam um carinho tão grande, gente. E aí era muito engraçado que tinha uns que me chamavam de mãe. Tinha idade para ser meu pai, mas me chamava de mãe. E eu falava, nossa, que engraçado a gente receber o carinho de uma pessoa que nem conhece a gente. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe desse trabalho. E aí meu pai falava assim, imagina, eu vou lá? Que isso? Pessoa que procurou isso. E eu falava, pai, não é bem assim. Quando o senhor chegar lá e começar a conversar com ele, o senhor vai ver que a história é diferente. E isso acontecia todo domingo, esse trabalho. E de repente a casa ampliou o trabalho para ser quarta-feira também, que era a sopa à noite. E eu falei, pai, mãe, vai lá ajudar. Aí meu pai, não vou. Eu falei, vai lá para ajudar a fazer a sopa. Aí foi. Foi a primeira quarta-feira e nunca mais deixou de ir. E depois começou a ajudar no domingo. E aí aquela pessoa que estava endurecida ali, que ouvia as palestras, lia a Bíblia, estava endurecida a ponto de falar assim, não vou. E de repente começa a ajudar aqueles que ele nem conhecia. E uma dessas, gente, eu nem sabia. Um senhor chegou e falou assim, cadê seu pai? Eu falei, hoje ele está em casa descansando. Ai, porque ele ficou de voltar lá em casa. Eu falei, oi? Ele foi na sua casa? Ele foi, ele está me ajudando. Eu falei, tá ajudando como? Ele falou, tá ajudando a limpar meu terreno. Essa pessoa era uma acumuladora. A casa estava praticamente soterrada de coisas e meu pai estava ajudando ele a fazer a limpeza. E aí, gente, vocês não imaginam a alegria que eu tive de ouvir aquilo. E aí, gente, quando foi o ano passado, meu pai começou a piorar. E aí ele veio desencarnar agora, julho desse ano. No ano passado, quando eu falava as coisas para ele, falava assim, pai, é tudo no tempo de Deus. Tudo acontece porque tem que acontecer. Lembra que a gente só tem que fazer o outro que gostaria que fizesse para nós. E aí, quando foi em fevereiro, ele estava numa das crises que o coração estava fraco, já não estava mais funcionando direito, os rins estavam paralisando. A água, gente, do corpo dele estava saindo pelos poros. Estava começando a fazer feridos onde saía água. E eu falava assim, pai, tá doendo? E ele falou assim, ah, filha, as coisas são como tem que ser. E aí eu comecei ali a agradecer a Deus, porque ele não levou em dezembro de 2020 e o meu pai vivenciou esse processo. Ele entendeu o evangelho na prática. E aí quando ele estava em processo de final da sua doença, eu ficava só preocupada com o seguinte, que ele não desencarne em casa. Que ele vá tranquilamente. E ele teve várias crises e nessas crises sempre era mandado de volta para casa. Levava ele no pronto-socorro e sempre ia de volta para casa. E aí no dia 16 de julho ele foi internado. De repente foi internado e eu olhei assim, oi?
ele estava com um quadro mais complicado porque estou internando ele. Eu falei, tem alguma coisa de errado aí. Já estava com um sinal de alerta. E aí não tinha vaga na UTI, ele ficou na emergência do pronto-socorro. Depois ele conseguiu uma vaga na UTI no Hospital Santa Amaro. E quando eu tive um primeiro boletim médico, a médica disse para mim o seguinte: olha, seu pai está muito crítico, nós não sabemos o que fazer, porque os 2 pés do meu pai já estavam necrosando, tinha o risco de perder os 2 pés, provavelmente iria fazer hemodiálise, e estavam dando medicação para dar suporte para o coração. E eu sabia que daquele momento em diante ele podia partir a qualquer momento. E aí ele partiu na manhã de sexta-feira, sendo que na quinta-feira à noite, quando eu recebi essa notícia, tinha palestra aqui em Santos, na Casa Consolador. E quando eu recebi a notícia, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a casa da minha mãe dar notícia? E eu não vou ter condições de fazer a palestra. E um amigo espiritual, na hora do lado, falou assim, você vai sim, porque não é só vocês que estão sofrendo. Vai lá e fala tudo o que vocês estão vivendo. E aí, quando eu cheguei para dar essa palestra, gente, eu recebi uma paz tão grande, senti uma paz tão grande. E quando me ligaram às 5h30 da manhã falando, precisamos falar com um familiar, eu sabia que meu pai tinha partido. Ele partiu dormindo. O médico falou assim, eu não entendo, seu pai simplesmente desligou. Eu estava conversando com ele, falei, seu Carlos, precisa descansar, vai dormir. E ele falou, tá bom, doutor. Ele se cobriu, virou para o lado e partiu. Então, gente, o Evangelho é para todos nós. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para aprender com as oportunidades do nosso dia a dia. Porque a todo momento é tempo de aprender e de vivenciar. Que tenhamos sabedoria para aproveitar este aqui agora, para fazer o nosso melhor. Porque o momento real mesmo é o somente agora. Que Jesus e Mãe Maria nos abençoe, nos inspire e façamos o nosso melhor sempre. Obrigada, gente.